catarro, secreção nasal e outras denominações. Olha, eu já venho até atentando sobre isso e é importante, eu ouvi muito falar, desde muito tempo que eu escuto falar na abelha chamada abelha cachorro, Guarapuá. Tem várias abelhas com esse nome, mas tem uma mais famosa que é a Trichonis pinnus. E sempre foi delegado a essa espécie o conceito de cebosa, abelha cebosa, inclusive de uma certa maneira até a apis, a ponto de algumas pessoas chegar a afirmar que a espécie faz mel de carniça, ou seja, de animais mortos, animais grandes. Você sabe, mamíferos, por exemplo, aves. Mas é mais difícil que recobrir o corpo de a plumagem, vamos imaginar um réptil, já pegando o jacaré. Então essas denominações eu já ouvi muitas. Eu estou aqui com diante de alguns fatos inusitados, lembrando que essa situação não é uma situação do German Football Team Coach que a gente viu na Copa do Mundo, no Mundial de Clube, de seleções, tendo umas atitudes lá nada, pelo menos 2 momentos, uma atitude meio esquisita, até porque você quer limpar as narinas, e se você faz tranquilamente com um papel, claro, o papel não vai irritar, e tem todo, as narinas têm importância, mas os fatos são 2 vídeos que saíram, mas tem artigo, inclusive encontrei na National Geographic. Mas como que é uma coisa internacional, não vou aqui só dizer que tem lá, no caso ela já está aí, mostrando, também mostra algumas abelhas mirim, gente, é um grupo de abelhas com 30 e poucas espécies, que são do gênero Plebeia. Tem também da BBC de Londres, uma das grandes, aí realmente estamos tratando de imprensa decente, de imprensa qualificada, ali não é imprensa que nós vimos no Brasil, por exemplo, canais de televisão abertos, uma série de coisas. Aqui a gente vê como é que é a imprensa nacional, como é que ela funciona, para cá. Mas olhando aqui, eu estou olhando aqui, e tem um artigo, vou deixar um print, acho que vou deixar uns prints aqui para vocês poderem ver. Alguns têm tratado como simbiose. Gente, simbiose é qualquer momento, qualquer encontro de espécies na qual uma só retira uma certa quantidade sem causar prejuízo para a outra. Na verdade, ela tem benefícios sem tirar prejuízo. Uma dessas relações que poderia ser praticamente falado seria o comensalismo. Por exemplo, os leões na África, eles ficam caçando, são predadores, são carnívoros predadores, e as hienas, elas são tipo um cachorro que é carnívoro, mas não é caçador. As hienas acompanham os leões abatem lá, deixam o resto de animal que eles consumiram, e as hienas vêm e aproveitam. Então isso é uma situação. As outras situações são aquelas situações nas quais a relação não há obrigação. Nesse caso aqui, eu não posso dizer que a relação abelhas, águias, seja uma relação que se torna obrigatória, chamada mutualismo, mas é algo importante a ser estudado. E aí, para muita gente, vai surpreender porque, conforme os estudos na ciência, a abelha mais limpa de todas as espécies de abelhas neotropicais são as abelhas sem ferrões. Na verdade, boa parte tem ferrões atrofiados, mas não tem glândula de veneno, é um órgão vestigial, já falei isso aqui. Isso é básico do básico do básico. Não aprender isso, não souber isso, paciência. Mas, ou seja, esse órgão está evoluindo e tende a desaparecer, que algumas espécies já desapareceram. Mas vamos entender esse ponto bem interessante. O mutualismo é quando 2 espécies se juntam na natureza e não dá para separar mata. Mas o exemplo mais clássico é dos líquens, que é uma associação entre uma cianobactéria, ou seja, uma bactéria do reino Monera, junto com um fungo, espécie de fungos, microfungos. Nesse caso, eles vivem nos portões rochosos, em alguns ambientes praticamente inóspitos, não totalmente, se fosse total, eu não estaria ali. Mas, voltando à questão, tem um vídeo interessante, tem um vídeo que foi, acho que, dentro do Globo Rural, um cidadão, um senhor, que ele está lá com um jornalista, também já é um senhor, e ele está relatando o fato
eu vou deixar aqui, vou deixar o link nos comentários para vocês poderem ter acesso ao vídeo, que foi repatriado uma arpia, que é a maior águia da América, da Alemanha, e ao chegar aqui, ela chegou com dificuldade de ter respiração nasal. A gente sabe que a respiração dos animais pulmonares depende de nariz. Exemplo, anfíbios, claro, tem outro tipo de respiração, exemplo, cutâneo. Répteis, aves e mamíferos, né? Isso é do nosso conhecimento. Mas o que chama a atenção foi nessa reportagem, estou aqui com o animal, está aqui, está dentro de até simbiose, essa arpia é uma das maiores águias do mundo, aqui da América do Sul. E o criador, que ele tem repatriado, e também introduzido, criado em cativeiro, introduzido na natureza, as águias, que não é a mesma coisa de gaviões, são aves de rapina, mas não são gaviões. Tá? Portanto, não vai entrar no detalhe. O fato é que ali tem mirim, espécie de mirim na narina do animal. Não vou aqui mostrar o vídeo, vou deixar aqui apenas o link do vídeo para vocês pegar o vídeo. Aqui, só pegar aqui outro vídeo. Mas essa reportagem, ele fala que o que aconteceu foi uma relativa melhora. A ave chegou da Alemanha sem conseguir fazer respiração nasal, respirando pelo bico, que equivale à nossa boca, que outros animais também, não só o caso humano, mas o fato é que com pouco tempo a visita das abelhas, onde ele disse que em cada narina chegou a contar 6 abelhas, e nesse caso, o que acontece? Ele observou uma melhora, ou seja, desobstruiu as partes aéreas. Tem outro caso aqui que é do William Ring, que é um ornitólogo, é um biólogo ornitólogo, ou seja, especialista em animais. Isso aqui é o chamado gavião-pato. Também eu vou deixar o link para vocês terem acesso. É um vídeo bem interessante, um vídeo que vale a pena ver. Mostrando também, no caso aqui é o filhote, esse ainda não voa, ele está treinando. Esses pássaros, tem muitos pássaros que ele faz isso, e para depois ele ganhar o mundo e ganhar a independência. Normalmente vamos pensar, uma reprodução é um indivíduo, não mais do que um, ninho é muito grande. A ave, o gavião-pato, é muito comum em boa parte da América do Sul, inclusive no Brasil, mas é outra situação. Está lá o gavião e ali talvez a imagem não está muito próxima, mas é uma das mirins. Mas também, no caso, jataí da terra, tem exemplo, jataí e jataí da terra. Por que eu chamei a atenção? Porque a abelha mais limpa. Por que elas tiram essa secreção do animal? Uma necessidade. Não é por acaso que muitas vezes, quando eu estava trabalhando, chegava abelha branca no meu corpo. Mandar sair é mais difícil, mas a abelha branca, cupira, às vezes chegava, mas o mais frequente era o munduri, que é uma espécie aqui do semiárido, uma das espécies, o pessoal chama rajadinha, chama listradinha, bem como a abelha mosquito, que a gente chama mosquito verdadeiro, que é jati, que é uma plebeia, e principalmente a popular lambiose. Elas vão em busca, o que elas estão buscando ali? Esse material que ela retira, ele tem uma quantidade de sais minerais. As abelhas precisam, qualquer organismo vivo, inclusive dependendo, eu digo isso porque eu, de uma certa maneira, em determinado momento, eu lidei com essa parte com microbiologia. E na microbiologia, quem está fazendo meio de culturas, tem meios de cultura que dependem de uma quantidade de sais mais do que outra. Claro, principalmente os nutrientes para os micro-organismos. Vírus é outro departamento, mas quem está fazendo meio de cultura, está trabalhando com fungos, principalmente bactérias, precisam ser enriquecidos por determinados tipos. E o que a abelha está fazendo ali? Eu não vou chamar essa relação de mutualística, ou seja, mutualismo. Mutualismo é uma relação intrínseca na qual não dá para separar as espécies. Tem um caso de uma bactéria que vive no nosso sistema digestório, nosso intestino, para ser mais preciso, intestino delgado. Tem várias divisões do intestino.
e nesse caso ela tem que viver no nosso organismo. Então não dá para tirar a bactéria, até a gente sobrevive, mas aí tem a questão da vitamina K, e temos que fazer uso devemos ter uma vitaminose do tipo K. Essa vitamina é importantíssima na coagulação sanguínea, é um dos coadjuvantes, vamos imaginar assim. Então, só aqui, mostrando essa questão toda, o que essas abelhas estão buscando? Elas estão buscando materiais que se tornam importantes. Então, tem aquela crendice que muito tempo eu venho contestando desde os meus primeiros vídeos aqui no canal, no YouTube, canal Abelhas Bioma Caatinga, essa questão da falta de conhecimento, da falta de precisão na observação. Como é que a gente observa? Pode errar. Levantar a hipótese, depois claro que eu não estou na pesquisa, testar, observar com mais critério, ser muito, vamos pensar, determinar as coisas, observar mesmo, ter aquela questão, não ficar, vai com a azul, tá? Porque fulano disse é dessa maneira, não é dessa maneira. Inclusive, quem tiver interesse, tem um livro que o pessoal já não gosta de usar muito esse tempo, porque essa comparação acho que não cai bem, mas chamado Bíblia da Meliponicultura, que é o livro do famosíssimo paulistano Paulo Nogueira Neto, que criação de abelhas indígenas, abelhas nativas, abelhas sem ferrão. E nesse livro ele relata lá um caso interessante que várias espécies de abelhas, coletando fezes de pequenos animais, e nessa relação elas estão em busca de nutrientes. Que nutrientes? Sais minerais. São outros? Não. Certamente, provavelmente, descartam aqui a possibilidade de proteína e aminoácidos, a possibilidade de carboidratos e lipídios, a possibilidade aqui também de vitaminas. A possibilidade que eu vejo são os sais minerais que são descartados, que estão ali na composição fecal dos animais, de animais grandes ou até pássaros. Tem esses casos, tem um relato lá no livro, quem tiver interesse, hoje tem muita coisa, mas é pouco. Então, foi até um verso engraçado aí recentemente, na questão de polinizadores. O pessoal, a mulher só sabe, pensa que só tem abelhas solitárias, deve ter lido só a respeito disso, não é a pessoa que tem prática, que tem conhecimento, e abelhas aptas, porque todo mundo sabe, porque por causa da história das abelhas aptas, principalmente acidentes, no caso, mortes por conta de ferroadas das abelhas apis, do gênero apis. Mas voltando a essa questão aqui, então nesse caso eu ainda quero dizer que não é a questão de mutualismo, é a protocooperação, na qual a relação ela não é obrigatória, mas as águias elas têm benefício ao tirar esse material ser retirado das narinas, tá? E em contrapartida a abelha se beneficia que esse material certamente é rico em sais minerais, a gente sabe disso, que tem secreção, tem muco nas narinas dos animais, inclusive no bico das aves, nos répteis que não tem bico, tem boca, tem também narinas, é importante salientar isso, são animais pulmonados. Tá? Então, isso é uma relação importante para vocês que estão acompanhando o canal. Portanto, a abelha dita mais limpa, o mel mais limpo, mais puro de todas as abelhas, elas vão direto, mas não visita pouco a narina das aves. Também já foi relatado, no caso, visitando a narina de equinos, isso já foi visto. E outra coisa interessante, no caso não só de aves, mas também de outros animais, mas principalmente de aves, foi encontrado a Urossua amarela de Cerrado, que é a Melita purviventris. E outras abelhas certamente fazem essa visita, como falei, o caso do munduri, do mosquito e da lambiole, recebe esse nome não por acaso. Também a gente chama esse bicho de mosquito de remela, a ponto de eu ter visto muitas vezes, inclusive uma vez que eu criava gado bovino, eu tinha umas vacas, não era pouca, mas possuía, ainda não peguei lá na década de 1970, e foi até na verdade não foi uma herança, foi meu avô paterno, que era o meu padrinho de batismo, que deu uma bezerra, e aí eu fui prosperando e cheguei a ter algumas. Quando eu fui embora para o Rio de Janeiro, no início da década de 1980, eu vendi até por um preço bem em conta. Mas o fato é esse, que é importante nesse vídeo que vocês fiquem atentos, que eu vi muitas vezes, inclusive uma vez numa garrota que ela, no mato, feriu o olho, não sei como, estava com secreção, e tinha muitas abelhas, no caso era jaqui, era uma plebeia. Essas eu vi.
Aqui fica bem claro porque que é chamado abelha lambe-olhos, chamado também, que chama muito na nossa região do Araripe, mosquito e renela. Essas denominações vêm da observação feita pelo homem, mas hoje a ciência ela usa muito o que é empírico, ou seja, a observação comum, no senso comum, em tese. Claro que aí tem que fundamentar, tem que organizar as ideias, todo o conhecimento, para não ficar aquela coisa solta, cada um conta de uma forma diferente, da sua maneira, do seu prazer. Mas é importante, esses casos são casos extremamente importantes, que são observados, que são estudados hoje, e que essa relação ela traz benefícios para os dois indivíduos, as duas espécies, no caso, a arpia. Eu também vou deixar o nome aqui do animal, para quem tiver interesse, quiser pesquisar. Não vou falar aqui o nome, não, mas é fácil, muito fácil, muito tranquilo. O fato é esse que as abelhas, então, abelhas do gênero Pleberia, a Tetragônica, que é, no caso desse gênero, que é a Jataíde, a abelha mais limpa, e a abelha do gênero Melípona, visitando esses ambientes. Então, o que eu quero fechar com esse vídeo? Tira aquela ideia de que a abelha arapuá é o bicho ceboso. A abelha arapuá, na verdade, ela recolhe boa parte, ela coleta no campo onde ela encontra, quando ela não encontra galhos, frutos para tirar a parte somente celulose que ela precisa, as fezes somente de equino. Essas fezes elas são ricas em celulose, porque ela constrói aquela estrutura. Mas é uma abelha que precisa ser muito estudada. A capacidade de termorregulação e de outros fatores que ela consegue fazer tão bem que nenhuma outra espécie consegue. Então, era isso. Eu espero que vocês tenham entendido. Vai ficar o link do vídeo que foi do rural, da questão da arpia, e também aqui do William Micro, que é o biólogo ornitólogo, trabalha com espécies, com aves, tem um canal no YouTube. E eu vou deixar aqui o link dos dois para vocês acessarem os vídeos e comprovar que eu estou falando aqui, coisa que eu já estou falando há mais de 10 mil anos. Não é uma coisa nova. Eu nem pensava em fazer biologia, primeiro que eu já observava, nem pensava em ir para a área da natureza, nunca pensei nisso, nunca foi uma determinação da minha parte, mas encontrando isso fica extremamente importante para vocês lerem, se apropriar desse conhecimento. Agradeço a todos aqueles que são inscritos no canal, e quem quiser propagar o vídeo à frente, fica à vontade. Quem quiser deixar o seu like também, fica à vontade. Quem quiser comentar, normalmente eu vejo os comentários de vocês. E é isso. Muito interessante essa situação, muito bonita. Só mais uma espiadinha no nosso Gavião Pato. A gente fecha esse vídeo por aqui. Beleza?